Eles foram a solução encontrada para dar condições de cultivo aos produtores do Distrito Federal, bem no meio da aridez do Cerrado do Planalto Central. Esses canais eles já foram feitos na década de 70, década de 80, tá? Eles vieram no intuito de desenvolver as áreas rurais do DF, tá? Hoje nós temos 61 canais, tá, mapeados. Se somarmos a extensão de todos esses canais, a gente vai ter uma malha aí de mais ou menos 230 quilômetros de canais, tá? A maioria deles hoje estão em estado de degradação total, entendeu? Então tem muitas falhas, muitos problemas de distribuição, infiltração, erosão, né? Fora outros problemas que causam desperdício de água. Os canais cortam regiões inteiras e abastecem as propriedades através de ramais secundários. A água desce por gravidade e vai abastecendo as propriedades no caminho. O grande problema é que não existia controle da distribuição. As chácaras mais próximas do canal principal acabavam beneficiadas, já que o volume de água recebido era bem maior. Nos períodos de seca, o problema se agravava e, em certos momentos, era preciso fazer rodízios para que ninguém ficasse completamente sem água. A gente produzia assim, já pensando na época de seca, né? Não tinha como produzir em grande escala por causa que não sabia se ia ter a água suficiente para irrigar a plantação. Na seca tinha um revezamento, né? Que às vezes era de 48 por 24, depende da seca, chegava a 72 sem água, 24 com água. Chegou até a 12 horas só de água e 72 sem. Então foi meio difícil. Um dos projetos da Emater para gerir melhor o uso da água no Distrito Federal é a tubulação desses canais de irrigação. Os produtores vinham enfrentando muita dificuldade. Todo o período, principalmente o período de seca, era muito disputada a água, porque todo mundo aqui é produtor e todo mundo faz uso dessa água. Então, nesse período, a crise se agravava entre eles e a disputa também com a cidade, né? Porque esse mesmo Ribeirão abastece Planaltina e Sobradinho, então o uso realmente ficava comprometido. Esse canal abastece cerca de 91 propriedades do núcleo Santos Dumont. Tanto ele quanto todos os outros que estão espalhados pela área rural do Distrito Federal são usados para levar a água até as propriedades. E estão assim, a céu aberto. Segundo um estudo da Emater, dessa maneira, apenas 50% da água é aproveitada. Metade dela se perde pela evapotranspiração e infiltração no solo. Além disso, os últimos ramais que levam até as propriedades, como esse aqui, acabam sendo prejudicados nos períodos de seca. Com a tubulação, a água será distribuída de forma mais racional e igualitária. Cada propriedade tem um reservatório, todas as propriedades aqui têm, porque essa água chega aos poucos, então ela precisa ser armazenada dentro da propriedade. E tem um registro que vai ser controlado pela associação, com uma quantidade de água igual para todo mundo, e depois tem um outro registro dentro da propriedade, que esse produtor pode abrir ou fechar de acordo com a demanda de cada um. Nosso trabalho aqui é educativo e também as ações efetivas, né? Então nós temos um trabalho tanto nessa parte de fazer acontecer, né? Fazer o trabalho acontecer, e também dentro da porteira para dentro, fazer com que o produtor tenha ações mais conservacionistas para aplicar essa água de uma forma racional. Com o trabalho de revitalização, que a gente tubula e coloca saídas individuais, as perdas são zero. Com isso, facilita a distribuição entre os produtores. Só no núcleo rural Santos Dumont, 19 quilômetros do ramal estão sendo tubulados. A ideia é fazer o mesmo trabalho nos 61 canais de irrigação que existem em toda a área rural do Distrito Federal. O controle da utilização vai ser feito pela Associação dos Produtores e Usuários dos Canais. O trabalho da Emater é preparar a chegada da água até o limite da propriedade. Da porteira para dentro, o produtor deve fazer a canalização até os reservatórios. O Cláudio já está com tudo pronto. Já estava aqui na expectativa já, né? Porque já sabia que era uma coisa para melhora do grupo aqui do Núcleo Rural Santos Dumont, que a gente estava esperando já faz anos, né? Então a gente já estava aqui já preparado, já esperando só chegar a tubulação para engatar aqui na chácara já. Agora vai mudar assim o modo de
de plantar, né? Porque a gente vai ter a gente tá tendo uma garantia que vai ter água o suficiente assim para passar a seca, tanto que vem água do canal, acho que talvez não vai precisar do revezamento e o armazenamento da água, né? Então a produtividade vai aumentar e assim a gente vai estar mais tranquilo em relação a essa questão, né? Segundo a técnica da Emater, essa é apenas uma das ações tomadas pela instituição para uma gestão mais responsável do uso da água nos núcleos rurais do Distrito Federal. Além da tubulação dos canais, a gente trabalha com a questão do manejo de irrigação, uso racional da irrigação, substituição dos sistemas que não estão adequadamente funcionando por sistemas mais eficientes. Também a questão de lonar, né, tecnologias para lonar, para impermeabilizar os tanques, os reservatórios dentro da propriedade, para que o mínimo de água se perca dentro da propriedade e seja toda a água que entre seja aproveitada no processo produtivo. Então nós precisamos realmente de conscientização. Isso aqui não vai valer de nada se não houver a consciência lá no uso dentro da propriedade. Então precisa de um processo total.